Vamos continuar estudando mais uma das 7 parábolas do Reino dos Céus. A quarta parábola, a parábola do fermento na farinha. Essa é uma das menores parábolas, é um versículo só, versículo 33 de Mateus 13. Mateus 13, 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então essa parábola aqui, a menor de todas, nós não temos mais chaves dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo para interpretar essa parábola. Ele deixou algumas chaves para que nós pudéssemos entender claramente as outras primeiras, mas agora nós não temos mais chaves dadas pelo Senhor para entender esses elementos dessa parábola. Então nós precisamos buscar em outras partes das Escrituras para podermos descobrir o seu significado profundo. Lembrando da sequenciada oposição de Satanás contra o reino dos céus, que já temos visto nas primeiras 3 parábolas, é de se esperar que, mais uma vez, nessa parábola nós encontremos essa oposição satânica contra o reino dos céus. De fato, aqui nós temos dado pelo Senhor Jesus Cristo, provavelmente escondido nessa parábola, verdades com respeito à última etapa, a última época desta oposição de Satanás contra o reino dos céus. Tem 3 coisas principais, 3 elementos principais que nós precisamos entender corretamente nessa parábola para entendermos o sentido. Nós vamos primeiramente procurar entender o significado das 3 medidas de farinha, primeiro elemento. Depois vamos tentar entender o sentido do fermento. E depois vamos tentar entender o sentido desta mulher. Quem é esta mulher? E como nós não temos as chaves dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nós temos que buscar em outras escrituras. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas 3 medidas de farinha. Na Bíblia, essa farinha é a farinha de trigo, que é fino e branco, e que é usado como até hoje para fazer pão. Nós podemos olhar em uma das ofertas, nas ordenanças do Senhor para o povo de Israel, em Levítico capítulo 2, e versos 1 a 11, uma das ofertas era chamada oferta de manjares. E essa oferta era oferecida com esse trigo, essa farinha de trigo fino e branco. Levítico 2, e 1 a 11. Isso vai nos ajudar a entender melhor o sentido desta parábola. Levítico, lá no comecinho, primeiros 5 livros da Bíblia, capítulo 2, e versos 1 a 11. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso.
e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias assadas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares, cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta de manjares for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Então, dentre as várias espécies de diferentes ofertas que eram trazidas ao Senhor pelo povo de Israel, existia essa oferta de manjares. E o que é a diferença nesta oferta que foi oferecido? É que ela era sem sangue. Ela não era com sangue, como as ofertas dos animais, os holocaustos. E é muito bem conhecido que todas essas ofertas que eram trazidas falavam de um aspecto diferente da pessoa e também da obra do Senhor Jesus Cristo. A oferta de manjares, ela tinha o sentido de falar sobre a vida santa e pura do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Por isso era sem sangue, não falava da sua morte, mas falava da sua vida. Então era trazido farinha com azeite, fino, branco, e isso fala da perfeita vida e do perfeito sacrifício de Cristo, a sua vida sendo ofertada em sacrifício voluntário a Deus. E foi essa perfeição que permitiu, a perfeição na vida de Cristo, foi que permitiu que a sua vida e o seu sangue fossem aceitos por Deus como oferta em nosso lugar. O Cordeiro sem defeito pelo pecado. As 3 medidas que aparecem aqui, são 3 medidas, de farinha, nas medidas judaicas, correspondem a um efa. E esse efa, ele era um cesto que era usado para medir, armazenar e carregar grãos. E era em torno, hoje, colocando em litros, em torno de 20 litros aproximadamente. Várias vezes na Bíblia nós achamos servos de Deus oferecendo um efa de farinha como oferta ao Senhor, em plena gratidão e adoração. Nós não vamos ler, mas só vamos lembrar o exemplo de Abraão, Gênesis 18, 6. Ele apresentou para aqueles anjos que vieram a ele, representantes próprio Senhor, em outra forma, ele ofereceu a eles um efa de flor de farinha. Também podemos lembrar de Gideão, Juízes 6, 19, ele também ofereceu para o anjo do Senhor, letra maiúscula, representando o próprio Senhor Jesus Cristo, um efa de flor de farinha. Então nós podemos entender que, para nós, essas 3 medidas de flor de farinha representam uma verdadeira apreciação e adoração pela
perfeita pessoa e perfeita obra do Senhor Jesus Cristo. Isso fala da sua perfeição, algo completo e perfeito. E é exatamente essa apreciação que Deus procura no seu povo hoje. João 4:23. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa apreciação ao seu Filho traz adoração diante de Deus. É o que nós estivemos fazendo hoje pela manhã, de uma forma mais concentrada, digamos assim, como igreja, mas também devemos, no nosso dia a dia, estar sempre adorando ao Senhor pelas perfeições de Cristo. Então, essas 3 medidas de farinha falam sobre a pessoa e a obra perfeita de Cristo por nós. Agora, nós aprendemos que a mulher aqui, na parábola, ela estava trabalhando com essas 3 medidas de farinha, e enquanto que elas poderiam ser usadas para adoração, para agradar a Deus, mas não estava sendo. De fato, ela estava misturando fermento nessa farinha. Ela estava misturando o fermento, escondendo o fermento nesta farinha, até ficar tudo levedado, tudo misturado. Vamos então pensar um pouquinho no sentido do fermento, baseado naquilo que nós temos em outras passagens. O fermento, ele sempre é usado para aumentar, para dar volume, e ele se mistura com toda a massa. E sempre na Bíblia o fermento ele fala de algo que se espalha e que aumenta, referindo-se à maldade, o mal, permeado no meio da verdade. Por exemplo, nós vimos lá em Levítico capítulo 2, que nenhuma das ofertas trazidas pelo povo de Israel podia ter fermento, nenhuma delas. Até mesmo o mel, ele é fermentado, então não podia ter mel também. Também podemos lembrar que na festa dos pães asmos, eles ofereciam, ou melhor, eles comiam pães durante toda aquela semana da Páscoa que não tinha fermento. Êxodo capítulo 12, versos 13 e 19, por exemplo. Então, no Antigo Testamento, nós já vemos desde cedo que o fermento na Bíblia fala do mal, daquilo que não é bom. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos a mesma verdade. Nós vemos, por exemplo, nos Evangelhos, o Senhor ele falou a respeito do fermento dos fariseus. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia deles e também a doutrina falsa deles. Mateus 16 e verso 6. Também lembramos nas cartas, o apóstolo Paulo usa o fermento como figura do mal, como por exemplo para a igreja em Corinto, primeira carta aos Coríntios 5, 6, ele usou o fermento ali como uma figura da impureza moral se espalhando na igreja, quando não tem disciplina. Quando ele escreve para os Gálatas, ele também usou a mesma expressão, falando do fermento, quando ele queria dizer que as obras da lei misturado com a fé em Cristo, ele diz, é um fermento. As obras da lei misturado com a fé em Cristo. Então, nas duas ocasiões, tanto em 1 Coríntios 5, 6, Gálatas 5, 7, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Assim, nós podemos entender claramente por essas passagens que, da mesma forma aqui, o fermento representa o mal. O fermento sempre fala de coisas que contaminam e que espalham. E aqui fala da doutrina falsa sendo colocado dentro da verdadeira doutrina de Cristo e que destrói totalmente a pessoa e a obra de Cristo.
Esse é o sentido do fermento aqui nessa parábola. E aquilo estraga toda aquela pureza e perfeição da pessoa e da obra de Cristo. Eu sei que muitas vezes se vê interpretações de que o fermento aqui representa o Evangelho se espalhando pelo mundo e chegando a todas as pessoas, mas isso não é a interpretação que Cristo quer trazer aqui para nós. É o contrário. O fermento aqui é colocado pelo inimigo, é ensino falso sendo colocado pelo inimigo e se espalhando no meio da verdade, escondido, até que tudo fique contaminado. E nós notamos aqui essa expressão aqui que o Senhor escolheu para colocar aqui, que esse fermento ele foi escondido na farinha, ou seja, era algo que humanamente é invisível, não é visível. E o maligno ele sempre tem trabalhado assim, de forma invisível, colocando o seu fermento para contaminar o reino dos céus. Então, cremos que esta é a interpretação correta sobre o fermento. Agora, vamos pensar um pouquinho nesta mulher. Quem é esta mulher que está escondendo este fermento nesta farinha? Nas outras parábolas, nós sempre vimos um homem trabalhando, mas agora é uma mulher. Claramente, essa mulher aqui não fala de Cristo, é bem evidente que não, mas ela fala de alguém, figuradamente, representando o trabalho de Satanás. Uma mulher fazendo pão não causaria admiração, seria algo natural, não causaria suspeita, digamos assim, porque parece que ela está fazendo coisa boa, está fazendo alimento. Na Bíblia nós encontramos muitas mulheres santas que Deus usou para diversos fins. Mulheres que foram úteis ao Senhor e que desempenharam papéis importantes no serviço do Senhor. Mas também nós encontramos na Bíblia muitas mulheres perversas, especialmente no sentido de praticar e encorajar idolatria. Talvez a mulher mais perversa descrita nas Escrituras seja Jezabel, a mulher do rei Acabe. E ela não era da nação de Israel, ela era estrangeira. Uma mulher muito má, perversa, inimiga do povo de Deus. Queria matar o profeta Elias, 1 Reis 19. E também planejou a morte do servo de Deus, Nabote, por ele recusar a desobedecer a palavra de Deus em vender a sua herança para Acabe. 1 Reis 21. Quando Deus mandou o seu servo Jeú para matar Jezabel, ela tentou seduzi-lo. Diz a Bíblia que ela subiu e foi e pintou os seus olhos. Ela queria seduzir ele. Mas ele não foi seduzido por ela, segundo Reis 9, 30, 34. Pelo contrário, ele ordenou que ela fosse jogada lá de cima do quarto onde ela estava, do andar de cima. E ela caiu no chão e ele passou com o carro e o cavalo por cima dela. E ela morreu. Exatamente como o profeta Elias havia profetizado. E depois Jeú lembrou que ela deveria ser enterrada por ser a mulher do rei Acabe. Mas quando eles foram buscar o corpo dela, só tinha os ossos, porque os cães tinham comido toda a carne dela. Só sobraram as mãos e os pés. Isso está em 2 Reis 9, 30, 34. Essa foi a morte que ela teve por ela ter sido uma mulher perversa. Quando nós chegamos no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, nas 7 cartas,
nós encontramos o Senhor Jesus Cristo também repreendendo uma igreja, a igreja em Tiatira, porque naquela igreja havia uma mulher ensinando. E o Senhor Jesus Cristo usou o nome de Jezabel para ela. Talvez não era o nome pessoal próprio dela, mas o Senhor a chamou de Jezabel por ela ter características semelhantes a Jezabel de Acabe, personagem do Antigo Testamento. Então o Senhor comparou ela com a Jezabel de Acabe, porque ela não somente ensinava publicamente na igreja em Tiatira, Apocalipse 2, 20 a 23, mas ela ensinava a doutrina falsa naquela igreja, e ela seduzia a igreja a tolerar o seu comportamento e idolatria, que Cristo chama de prostituição. Então, claramente aqui nessa parábola, a mulher fala de Satanás, fala do trabalho do inimigo, atacando com muita astúcia a doutrina sobre a pessoa e a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Atacando o evangelho verdadeiro e puro, que prega somente salvação pela fé em Cristo, acrescentando coisas, até que tudo fica levedado. E dessa forma enganando muita gente no mundo inteiro. Nós sabemos que desde o começo da igreja, os apóstolos avisaram que viriam falsos profetas e que nos últimos tempos haveria muitos falsos profetas, ensinando doutrinas falsas, doutrinas humanas, doutrinas de homens, anulando a verdade da salvação pela fé unicamente em Cristo e acrescentando coisas para anular a graça de Deus. E hoje nós estamos vivendo nesses dias. Para onde nós olharmos, em todas as direções, nós vemos esse fermento espalhado em todos os lugares, em todos os céus. Essa mulher aqui representa esses sistemas religiosos que Satanás tem usado para enganar as multidões, que tiram Cristo do seu devido lugar, que tiram a perfeita pessoa de Cristo do seu devido lugar, a perfeita obra de Cristo do seu lugar, e colocam ensinos de homens, abandonam a palavra de Deus e seguem doutrinas que são elaboradas por homens. Hoje esse fermento ele está se espalhando rapidamente em todo o cristianismo. Hoje visões e revelações têm mais importância do que a palavra de Deus. Homens se levantam e dizem que receberam coisas para ensinar, entre aspas, as multidões, e na maioria das vezes essas revelações até vão contra a palavra de Deus. Fermento. E uma coisa muito interessante, se você parar para observar, uma grande parte desses muitos sistemas, vamos chamar de seitas, foram fundadas por mulheres. Observa bem esse detalhe. E quando nós vemos lugares que se dizem ser igrejas de Deus, onde existem mulheres à frente, assumindo autoridade, com títulos de pastoras, bispas, e assim por diante, como aquela igreja em Tiatira, que Cristo teve que repreender, nós podemos ter plena certeza que ali é o fermento que está sendo escondido na farinha. Porque o Senhor, ele proíbe claramente na sua palavra que as mulheres exerçam autoridade de homens na igreja. Então nós devemos ter todo o cuidado em atentar para todos os detalhes que o Senhor tem deixado para nós na sua palavra. Como diz Paulo aos Efésios 4,14,
Não devemos ser como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4:14. Observamos também que quando esse fermento ele entra na massa aqui, na farinha, diz aqui a frase, até ficar tudo levedado. Ou seja, tudo fica contaminado no fim, tudo. Por isso que nós dissemos no início que provavelmente essa parábola encaixa na última época, a última época do reino dos céus aqui na terra. Então essa frase aqui mostra que a contaminação doutrinária vai ser completa depois que a verdadeira igreja for retirada da terra, porque ainda tem um pouco de verdadeira massa, de verdadeiro trigo, verdadeira farinha ainda no mundo. Vamos olhar em Zacarias capítulo 5, versículo 5, nós encontramos ali uma profecia muito interessante sobre essa obra maligna na sua época final, aqui na terra. E ali também fala de um Efa e de uma mulher. Vamos ver a similaridade que existe entre essa profecia de Zacarias 5:5 com essa profecia que o Senhor deixou aqui na parábola do trigo e do fermento, ou da farinha e do fermento. Zacarias, profeta Zacarias, lá no finzinho do Velho Testamento, capítulo 5 e versículo 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um Efa que sai. E disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do Efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinear. E estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então aqui nós temos uma parábola também nessa visão, né, que Zacarias viu, muito semelhante, só que aqui nem tem mais a farinha, é só o Efa vazio e a mulher dentro. E esse Efa com a mulher dentro sendo carregada para um lugar distante, para a terra de Sinear, que é a terra de Babilônia. Então nós achamos aqui nessa profecia de Zacarias uma ilustração muito semelhante. Provavelmente os discípulos eles podiam ligar melhor essas coisas do que nós. Mas aqui nós achamos essa mulher presa no Efa, né, tomando todo o lugar da farinha, a própria mulher, que representa o mal, né? E depois esse Efa sem farinha, mas com a mulher dentro, sendo levados para a terra de Sinear, Babilônia, onde ela foi permitida agir por um tempo na sua própria habitação. E profeticamente isso encaixa com o período aqui na terra depois do arrebatamento da igreja, quando o sal da terra for removido, né, a igreja for retirada. Então
tudo que sobra aqui na terra vai ser o que já foi fermentado ou levedado. Então, os ensinos satânicos e a adoração, a idolatria, melhor dizendo, vão tomar lugar de Cristo. Vão tomar o lugar de Cristo aqui completamente no mundo religioso. Então vai existir uma só grande falsa, um só grande falso sistema dominado por Satanás, que é ilustrado em Apocalipse capítulo 17 pela mulher chamada Grande Babilônia, a mãe das meretrizes da terra. Nós não vamos ler ali por causa do tempo, mas vai ter apostasia, idolatria, vai ter adoração à besta, o anticristo, usado por Satanás, tirando a adoração que é devida só a Cristo, ou que só Cristo merece. E ele vai colocar a sua própria imagem no templo em Jerusalém e vai exigir adoração para si através dessa imagem, 2 Tessalonicenses 2. E os que não adoram a besta e a sua imagem vão ser mortos. Apocalipse capítulo 13. Mas, conforme o próprio livro de Apocalipse ensina, no fim do capítulo 18, a grande Babilônia vai ser cortada ou destruída pelo próprio Deus, na vinda gloriosa de Cristo. Apocalipse 19. Então, resumindo agora tudo que nós temos aprendido nessas 4 primeiras parábolas, nós vemos que o mistério da iniquidade operando em 4 épocas diferentes e de formas diferentes também, mas sempre crescentes, desde a primeira vinda de Cristo em seu ministério terrestre aqui, até a sua segunda vinda, quando ele vem para a terra outra vez. E até nessa parábola aqui, nessa 4ª parábola, parece, humanamente falando, parece que Satanás venceu. Parece, é a impressão que dá. Mas ainda tem mais 3 parábolas para frente. E nessas outras 3 parábolas, que na permissão do Senhor também vamos poder estudar, nós vamos ver que de fato Deus é vencedor em todas as coisas. Nós vamos ver os grupos de salvos que Ele salvou durante essas épocas. Diferentes grupos de salvos que fazem parte do reino dos céus. E como que o Senhor ele vai vencer Satanás, ele vai vencer o inimigo. E Cristo vai reinar de fato aqui neste mundo, presencialmente, em pessoa, durante 1000 anos. Então, irmãos, que o Senhor ele nos ajude, enquanto nós ainda estamos aqui, aguardando a sua volta para nos buscar, para que nós sejamos vigilantes contra esse fermento do inimigo, para que entre nós não haja esse fermento, mas somente aquela farinha branca e pura, a pessoa do Senhor Jesus Cristo sendo verdadeiramente reconhecido e a sua obra perfeita sendo apreciada por cada um de nós. Que Deus abençoe a sua santa palavra.